E aí, galera, tranquilo? Como eu havia prometido a vocês, a gente vai começar a conversar sobre as funções oxigenadas da química orgânica. Esse grupo de funções são muito fáceis de vocês reconhecerem. Até porque as funções oxigenadas, elas vão apresentar um negócio que a gente chama de grupos funcionais, que vão ser responsáveis por você identificar a qual tipo de composto uma determinada substância pertence, a qual função a substância pertence. A primeira função oxigenada que a gente vai falar é a função álcool. E aí, na função álcool, qual é a principal característica dessa função? O que a gente vai conversar sobre grupo funcional para essa função, o meu grupo funcional, no caso da função álcool, vai ser uma hidroxila ligada a um carbono. Tá? Então, você vai ter, na estrutura da função álcool, a gente possui uma hidroxila, que é esse OH, ligada a um carbono na cadeia. É muito fácil você reconhecer que um composto pertence à função álcool. Aí tomem cuidado com uma coisa, vai ser apenas só e somente só a hidroxila ligada à minha cadeia carbônica. Eu gostaria de mostrar um exemplo para vocês começarem a pegar como essa função se comporta. Então você teria, por exemplo, o álcool mais comum que a gente conhece no nosso dia a dia seria esse aqui, que é o famoso etanol. Então, você está vendo aqui que eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono. Arthur, mas e esses hidrogênios que tem aqui? Ó, esses hidrogênios estão aqui só para completar a valência do carbono. Lembra que o carbono ele é tetravalente. A gente já conversou sobre isso em sala. Então, esse composto, se eu fosse demonstrar todas as ligações, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Os dois carbonos. Esse primeiro carbono está ligado a três hidrogênios, seria o CH3. Esse segundo carbono se liga a dois hidrogênios e a hidroxila, que estaria dessa forma. Então, aqui você tem a nossa hidroxila ligada diretamente à cadeia carbônica. E essa é a principal característica da função álcool. Na nomenclatura, a parte da nomenclatura da cadeia, da função, como é que a gente vai identificar pelo nome que essa função pertence à função álcool, que esse composto pertence à função álcool? Todo álcool vai terminar com OL. Então, a terminação na química orgânica do nome, ela vai dizer a qual função orgânica o composto pertence. Então, OL vai ser a terminação na nomenclatura da função álcool. Então, vê como é simples a gente pegar o nome e dizer a qual função o composto pertence. E aí, vou continuar nesse exemplo que a gente botou. Esse álcool seria o etanol. Então, você teria aqui o etanol. E aí, vocês percebem que a terminação no nome do etanol é justamente OL. Então, esse OL, ele faz referência à presença da hidroxila no composto. O que caracteriza a função álcool, né? Então, ele vai fazer referência à presença da hidroxila no composto, e isso é característica da função álcool. Esse ol, ele vai estar ligado exatamente a isso aqui. É a parte do nome que vai estar falando a qual função orgânica o composto pertence. E a terminação sempre vai estar ligada ao grupo funcional. Um outro exemplo que a gente poderia colocar aqui seria um outro álcool bem simples, que é muito utilizado para limpeza de peças eletrônicas, que seria esse álcool aqui.
O nome desse álcool é isopropanol. Ou ele também pode ser chamado de sequipropanol. Propanol, eu botei propanos. Pega o doido. Propanol. E aí o que é que eu quero que vocês percebam? Não vai ser o objetivo da gente dar nome aos compostos. Eu vou colocar os nomes bem certinho para vocês estarem sempre visualizando isso, mas a ideia não é colocar o nome. Primeiro, como é que eu reconheço que é um álcool? Você tem a presença da hidroxila ligada a um carbono na cadeia. E pelo nome, você sempre vai identificar que o composto é um álcool, porque independente do nome que ele coloque, a terminação sempre vai ser ol. Tá? Então, essa terminação ol na cadeia, na nomenclatura desse composto, indica para a gente que ele pertence à função álcool. Então, bem facilmente vocês vão identificar isso. Segunda função que eu quero conversar com vocês é a função aldeído. Seria a nossa segunda função oxigenada de hoje. Tá? Enquanto álcoois são muito utilizados, eu tenho o nome de preto e aqui eu tenho de azul. Enquanto álcool são muito utilizados como combustíveis e solventes orgânicos, os aldeídos são utilizados demais como aromatizantes artificiais. E aí, a função aldeído, ela vai ser caracterizada porque ela apresenta como grupo funcional para essa função vai ser esse grupo funcional aqui, vai ter um C-O-H. Esse grupo funcional, ele recebe um nome e ele tem algumas características que vão ser legais vocês pegarem também. Esse grupo funcional é chamado de aldoxila. É característico de grupo funcional, esse grupo funcional para a função aldeído. Uma outra coisa que é importante, a aldoxila, ela sempre estará na extremidade da cadeia. Ele é um grupo funcional de extremidade. Já que o carbono só consegue formar 4 ligações, e aí aqui vocês já contam 3 ligações, onde ele faz uma dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio, sobra apenas uma única ligação para ele fazer com a cadeia carbônica. E aí, obrigatoriamente, esse grupo funcional vai estar em uma extremidade de cadeia. Para vocês verem como é que ficaria esse composto, do mesmo jeito que a gente viu aqui com álcool, esses compostos que são os aldeídos, a gente poderia ter esse daqui, ó, o CH3, C dupla O H. Certo? Então, esse aqui seria a minha aldoxila. Você consegue identificar ela aqui. A aldoxila. Que vai ser característica dos aldeídos. Então, bem facilmente vocês reconhecem isso. Na nomenclatura, vocês vão ver que os aldeídos, eles vão terminar em al, AL. E aí, para você não se perder, decora, aldeídos terminam com al. Assim como álcool termina com ol, aldeído termina com al. É um jeito bem legal para vocês estarem pegando a nomenclatura e sabendo qual é o composto orgânico, a qual função esse composto orgânico pertence, baseando-se na nomenclatura. Então, ó, quando a gente olha para um aldeído, feito esse que eu coloquei para vocês, o CH3C dupla O H, o nome desse composto é etanal. Então, olha para cá, a terminação
Al faz referência justamente à presença da aldoxila. De novo, a terminação identifica o grupo funcional e nos diz a qual função o composto pertence. Tá? Então, é essa a ideia da terminação que eu quero que vocês peguem. Um outro aldeído que eu poderia colocar para vocês seria esse aqui, ó, o CH3, CH2, CH2, C dupla O, H. Esse daqui, esse composto, ele é chamado de butanal. Tá? Então, independente de como ele escreva, ele vai colocar a terminação ao, independente do tamanho da cadeia. Uma outra coisa, aldeídos podem ter uma segunda nomenclatura que não é tão comum, mas ainda assim pode aparecer para vocês. Esse mesmo composto, esse etanal, ele vai aparecer com o nome de etanaldeído. Aí também fácil, né? Ele está jogando o jogo de um jeito bem fácil, porque ele já está dizendo para a gente que a função orgânica desse composto, nessa nomenclatura, é um aldeído, né? Está aí escrito na função, aldeído. Tá? Então, fácil você reconhece que esse composto ele é um aldeído. A nossa terceira função oxigenada são as famosas cetonas. Cetonas também são compostos que são muito utilizados como solventes orgânicos, bem comum, principalmente uma que é muito comum entre as meninas, que é a propanona. A gente vai conversar sobre isso também. No caso das cetonas, o grupo funcional para essa função orgânica é o que a gente chama de carbonila. Então você vai ter um C dupla O, e esse C dupla O tem que estar entre dois carbonos, obrigatoriamente. Esse C dupla O ele vai estar entre dois carbonos. E esse C dupla O aqui, ele é chamado de carbonila. Carbonila de cetona. E aí, como é que a gente vai identificar isso daqui? Um exemplo é a acetona, que vai ser o CH3, C dupla O, CH3. Então você tem aqui, ó, o nosso grupo funcional entre dois carbonos, tá? A carbonila entre dois carbonos. Obrigatoriamente ela vai ter que estar entre dois carbonos. Na nomenclatura é fácil também reconhecer que é uma acetona. Quando a gente olha para a nomenclatura de cetonas, você vai ter que toda cetona termina com ona. E aí, tranquilo também você olhar para esse composto e saber que isso aqui é uma cetona, porque todas as cetonas terminam com ona. Tá? Então, preste atenção de novo, você pode estar associando a função orgânica à terminação de um jeito bem simples. Um exemplo da nossa cetona que a gente colocou aqui, ela é a propanona. E aí, olha como é fácil você reconhecer o nome. Vai ter aqui escrito ona no nome. E essa terminação ona identifica que nós temos uma cetona. Beleza, gente? Bem tranquilo, nada de absurdo, nada de desespero, tá? Funções oxigenadas são bem tranquilas. Como eu falei em sala, o único problema é que elas são muitas. E aí você vai ter que estar ligado justamente nesse detalhe da função, do grupo funcional e na terminação da nomenclatura. Gente, olha, se eu pegar outra cetona, como por exemplo CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH3. Esse composto aqui seria a pentan 3 ona.
E olha mais uma vez aqui, ó, a terminação ona. Arthur, e esse resto de nomenclatura aí, esse nome tão grande, pentantrezona, como é que eu vou saber disso? Eu não preciso saber disso. A única coisa que vocês precisam saber é que apareceu a carbonila, o nosso grupo funcional, nossa carbonila de cetona, tá? E que a terminação ona faz referência justamente à presença da carbonila. É isso que vai identificar que a gente vai estar tratando de uma cetona. A quarta função oxigenada que a gente vai falar hoje são os famosos ácidos carboxílicos. E aí, nos ácidos carboxílicos, o que a gente vai ter? Os ácidos carboxílicos apresentam como grupo funcional o C-OH. E esse grupo funcional, isso daqui, é chamado de carboxila. Cuidado para não confundir a carboxila com a aldoxila, tá? Aqui vai ter um OH na estrutura desse grupo funcional. E assim como a aldoxila, aí também eu não posso deixar de falar, a carboxila, ela é um grupo funcional que vai estar em extremidade de cadeia. Ele sempre vai estar em extremidade da cadeia. Nunca vai estar no meio, sempre nas pontinhas das cadeias. Um exemplo de ácido carboxílico presente no teu dia a dia seria esse aqui, ó, o CH3COOH. Esse daqui é o ácido etanóico. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E aqui você percebe a nossa carboxila, que vai identificar que o meu grupo funcional que esse composto com esse grupo funcional pertence justamente à função ácido carboxílico. Gente, vê só, uma coisa que é importante falar sobre ácido carboxílico é que esse hidrogênio daqui, o hidrogênio da carboxila, é um hidrogênio ácido. Ou seja, ele pode reagir com uma base. Exemplo de reação muito comum, que é um teste que a gente faz para saber se o ácido acético, que é o que tem no vinagre, que é o ácido etanóico, que vocês estão vendo aí na tela, se ele está na proporção que é certinha, é pegar o CH3, C, dupla O, OH, que é o ácido etanóico, tá? E reagir ele com o hidróxido de sódio, que é NaOH. E aí, importante, esse hidrogênio é o hidrogênio ácido que a gente vai ter, e ele vai conseguir reagir com a hidroxila da base. E essa reação vai ser uma reação ácido-base muito parecida com as reações inorgânicas, tá? O hidrogênio reage com a hidroxila. Esse hidrogênio vai reagir com essa hidroxila e vai produzir água, certo? Vai produzir H2O. Vocês já viram em química inorgânica que essa ligação aqui, ela tende a se romper. É importante lembrar disso. O hidrogênio vai sair na forma de H mais 1, ele sai o cátion, e a hidroxila, desculpa, esse oxigênio vai ficar menos 1. Aqui é a mesma coisa, sódio mais 1, hidroxila menos 1. E o que vai acontecer posteriormente é a gente lembrar que esse CH3COO vai se ligar ao sódio.
então você vai ter a formação do acetato de sódio, que é um sal orgânico. Então vai formar o CH3COONA, que é o acetato de sódio. Essa reação é a reação de neutralização ácido-base normal, não tem nenhum mistério não. É igual a reagir com HCl, igual a reagir com ácido sulfúrico. Só que esse ácido é um ácido fraco. Então a primeira coisa que vocês têm que saber sobre ácidos carboxílicos, sobre todos os ácidos orgânicos em geral, é que os ácidos orgânicos são fracos. Essa é uma característica geral de ácidos orgânicos, tá? Arthur, beleza, entendi como é que ele vai se comportar, que ele reage com um ácido, que esse hidrogênio da carboxila é ácido, tá, mas e na nomenclatura? Na nomenclatura, como é que esses compostos vão se comportar? Os ácidos carboxílicos vão terminar com ICO e CO. Só que, no português, para fazer a concordância da palavra, a gente vai colocar uma vogal de ligação, que é um O. Tá? Então a gente vai ter sempre essa vogal de ligação, mais a terminação ico, então vai ficar oico. Se vocês gostaram da associação que a gente está fazendo, a terminação ico, ácido carboxílico, então você também consegue matar a função pela terminação na nomenclatura. Um exemplo, como eu falei para vocês, o CH3COOH, que é esse composto aqui que a gente está trabalhando, ele é o ácido etanóico. Então, a gente vê a terminação ico no nome, já sabe que toda terminação faz referência ao grupo funcional, certo? E aí a gente já identifica que ele é um ácido carboxílico. Por fim, para a gente terminar esse primeiro momento, um outro ácido carboxílico que é muito comum é o ácido butenodioico, que é esse composto aqui. Deixa eu botar esse oxigênio da dupla O mais para cá. Dupla O, OH. O nome desse cara é ácido buteno dioico. Arthur, que nome gigantesco, pelo amor de Deus. Calma, eu só preciso identificar que ele termina com ico. Se termina com ico, é porque vai ter a presença das minhas carboxilas. Tá? Então, tem a carboxila, é um ácido carboxílico. Só para ficar bem amarradinho, esse di aqui, ele identifica que eu tenho duas de alguma estrutura que vai aparecer depois na nomenclatura. E como ele vai falar da carboxila, então ele identifica que eu tenho duas carboxilas na estrutura do meu ácido. Por isso que esse nome de ácido butenodioico.